Então, estamos ao vivo. Olá, olá para todos. Estamos esperando aí um pouquinho o pessoal aparecer. Tudo bem, Simone? Tudo ótimo e contigo aí nessa fronteira maravilhosa. Essa fronteira hoje está tão quente, menina, um Olha, calor úmido. Sabe aquele calor úmido que faz pela nossa região aqui? Mas tá, né? A gente saiu, como a Esther diz, nós ganhamos um choque térmico. sim, há De poucos menos dias 4, estava. É, exatamente. de menos 4 para 28. Nossa, meu Deus. Haja saúde, né? É verdade. Haja Então, saúde. Deste, deste frio, né? Eu não sinto saudade. esse Mas frio é. de todo o resto eu sinto saudade aí da fronteira, né? Ai, ai. O pessoal tá entrando. Vamos aguardar um É, pouquinho. Já temos aí uns pouquinhos, né? Tudo bom, gente? Quem quiser dar um oizinho pode dar. A gente está aguardando para começar a nossa conversa. O Regis já está aí online. né? Vamos ver. Olha, que legal. Ó, vou te imitar aqui e vou entrar aqui também. Só vou tirar o microfone aqui do. É que eu gosto de ficar acompanhando, né? Adoro acompanhar aqui o bate-papo. Eu entrei aqui também para fazer isso. Então, me olhe com bons olhos. Hoje a gente está aqui, né, com a companhia da Simone, amigona. É bom a gente falar de novo, né, que nosso bate-papo é um bate-papo entre amigas, é uma conversa, né, Sim. sem nenhuma pretensão de nada, só a gente trocar algumas ideias a respeito, um pouco dentro da área da psicologia, um pouco dentro da área da visão sistêmica, e aí a gente vai indo, né, Simone? Vamos ver o que E acontece, né? pessoal, Hoje quem é que já ouviu essa frase, né? Me olhe com bons olhos. Vou deixar a Simone falar um. eu queria perguntar, né, justamente o que vem na mente das pessoas quando ouvem essa expressão. E, na verdade, nós já havíamos até falado na primeira live, né, quando lançamos lá aquela proposta, né, aquele movimento do Eu Vejo Você. Na verdade, é uma sequência, né, porque o movimento lá do Eu Vejo Você é para ver o outro com bons olhos. Então, seria interessante que as pessoas que estão aqui chegando, né, que esse bate-papo conosco, pudessem colocar, né, o que chama a atenção nesta frase. O que vem à sua mente, Ana Maria, quando você ouve "me olhe com bons olhos"? É quase uma autorização, né? Um pedido de autorização para algo, pode ser também um pedido de reconhecimento, né? O que mais pode ser? O que vem na sua mente, Simone? Olha, que legal. Eu estou ali dando boa noite para algumas pessoas. A minha mãezinha tá aí, viu? Tá ali hoje. Olha que legal. Nilda Oliveira, ali é a minha mãezinha. Seja bem-vinda, viu? Olha, que legal, bem-vinda. Vocês Participando sabem ali. que, olha, isso é muito importante, hein? A mamãe é uma figura importantíssima na vida da Com gente. as bênçãos da mãe, né? Porque, na verdade, como a Simone falou, é uma sequência, né? Agora escolho fazer diferente, né? Foi o tema da outra live, com a proposta do Eu Vejo Você. E na sequência, né? Depois de olhar para alguém, a gente faz esse outro movimento, né? Me olhe com bons olhos. Se eu puder fazer diferente, né? Me olhe com bons olhos. Se eu
continuo um pouco mais, me olhe com bons olhos se eu vivo um pouco mais. Ó, o Regis aqui trouxe uma colaboração, ó. Olhar com bons olhos seria olhar o que é? Vou deixar para Constelador você. é dose, né? Né? Exatamente o nível das perguntas, né? Vou deixar para você responder de constelador para constelador aí, viu? Depois eu entro com a percepção aqui que eu gostaria de comentar. Também, né? Porque o que que acontece? Muitas vezes a gente. Bom, e aí eu vou entrar na tua visão também, né? É tudo uma coisa meio misturada, né? Porque às vezes a gente tem expectativas, né? Idealizações em relação a outra pessoa. E a gente, quando olha para ela, não enxerga ela na verdade, né? Quando algumas pessoas nos olham, elas não estão nos vendo de verdade. Às vezes a gente pode representar alguma coisa para essa pessoa, né? O que o outro representa, porque esse me olhe com bons olhos também pode ser dirigido para nós, né? Por favor, me olhe Sim. com bons olhos. Quando alguém diz isso para mim, né? Alguém Eu, pode falar, Simone. eu sempre, essa questão de olhar com bons olhos, a primeira vez que eu vi foi exatamente numa frase de cura, de um exercício de constelação, que eu ouvi e vi, né, num Sim. trabalho de constelação, aquilo me chamou muita atenção, porque está muito ligado à questão da generosidade, da compaixão e do respeito que a gente deve ter com aquilo que está diante de nós, que no caso é uma pessoa, né? Às vezes é uma situação, enfim, mas me remete a isso, a generosidade, a compaixão e ao respeito. Uma questão que é muito importante de colocar, que isso não significa, né, romantizar uma outra pessoa, né, e nem ter um olhar ingênuo, porque a pessoa é o que ela é, com as suas qualidades e suas imperfeições. Mas um convite desse olhar bondoso, né, e da compaixão é de compreender, de se sensibilizar com aquilo que o outro está vivendo, às vezes com uma situação, uma dor, enfim. O respeito está ligado a considerar o outro, né? Dar um lugar de dignidade que ele tem como ser humano. Mas eu gostaria também que a gente pudesse olhar para essa questão de não ser ingênuo e de não romantizar como se o outro não tivesse as suas imperfeições, os seus desafios de personalidade, né? Não sei se você também tem essa percepção, Ana. É o respeito, né? Exatamente esse respeito maior, que talvez seja o primeiro passo para um amor que vê. Olha só, né? A gente, na constelação, isso foi uma coisa que me atraiu muito, assim, porque ela fala, o Bert Hellinger defende, né? Na verdade, que tudo é amor. Mesmo as coisas que a gente olha assim e pensa, pô, isso aí não pode ser, né? É uma atitude inadequada, é uma atitude que está ferindo alguém, né? Então, mostra que por trás daquilo há o amor, né? Pode ser um amor que não vê, e daí não está conseguindo olhar com bons olhos, né? Uhum. Olha, Nilda aqui, ó, tua mãe, não é? Obrigada, queridas trabalhadoras. É, a gente olhar com bons olhos é olhar com essa generosidade de dar ao outro a chance de ser quem ele é, de fato, e observar que atrás dele há razões, atrás dele tem toda uma história, uma estrutura que fazem com que aquelas atitudes sejam essas. E isso não quer dizer romantizar muito bem, porque às vezes a gente vai falando essas coisas e as pessoas acham que, então eu estou tirando a responsabilidade das coisas erradas que o outro faz, né? Não é assim, Uhum. né? Porque
a dignidade do ser humano exige que ele assuma responsabilidades. Eu posso compreender que aquilo que o fulano fez, ele fez. Então eu olho para ele e percebo que diante da história dele, não havia naquele momento uma outra opção para ele. Ele só podia agir daquele jeito. Mas isso não tira a necessidade dele arcar com as consequências. E aí também está um olhar com bons olhos para as consequências, né? Para a sua responsabilidade e para perceber que aquilo, vamos dizer assim, arcar com a consequência. Vamos ver, imaginar uma situação bem dramática, né? De repente, um crime, né? Eu posso olhar para a pessoa e perceber que diante do sistema familiar dela, do modo de vida, da estrutura em que ela está inserida, ela só podia agir assim. Então, ela é assim. Eu percebo que não há o que fazer, ela não faria diferente. Ela não tinha a estrutura para fazer diferente. Mas isso não quer dizer, que às vezes a gente entra nessa seara, que ela não tenha que assumir a consequência e se tiver um tipo penal, por exemplo, né, se está classificado como crime e ela tiver que ir para a prisão, ela vai ter que ir, porque aquilo ali devolve a dignidade para ela. E aí, às vezes, a gente pensa assim, não, né, pobrezinho, olha que horror. Não, ele está cumprindo e está arcando com a consequência, né? E isso também é. Também é um olhar com bons olhos. Oi, Simone. Eu queria dar boa noite ali para algumas pessoas queridas que entraram, né? A Karina, que entrou, né? A Nídia, que hoje conseguiu entrar, minha amiga daqui, estou ali com a minha sobrinha Isa. Então, dá boas-vindas aí para esse pessoal que está colaborando aqui com a gente, né? Apoiando aqui as amigas. E muito interessante essa questão que você colocou, Ana, porque tem uma outra questão que talvez algumas pessoas confundam, que está ligado à pena, que está ligado à dó, não é? Porque olhar com os bons olhos não é sentir pena, não é sentir dó do outro. E até seria importante a gente fazer uma distinção entre dó e compaixão, né? Porque, e talvez você até fale melhor do que eu sobre essa questão de sentir pena, por que a gente não deve sentir pena? Eu sei que você já comentou isso em outras lives suas, né? Porque a gente vai tirando a dignidade do outro, se colocando numa posição superior, né? E a compaixão não, a compaixão eu reconheço aquele lugar ou aquele momento que a pessoa está vivendo, se possível eu ajudo, né? Mas eu não quero, não me coloco superior, não acho que o outro é incapaz, que ele não daria conta, né, de fazer determinada coisa, e não sou mais eficiente, ou, digamos assim, não enxergo o outro como impotente. Às vezes a gente acha que precisa sentir pena, e nós ouvimos muita expressão, ai, coitado, coitada, como se fosse algo muito bonito dizer a respeito do outro, e não é, né? A gente está ferindo, na verdade, a dignidade do outro. É péssimo, né? Eu tenho procurado tirar essa expressão do meu vocabulário, né? O coitado, coitadinho, pobrezinho, né? São expressões que tiram a força e tiram a dignidade do ser humano, né? A gente precisa compreender. E a gente se coloca, quando a gente diz essa frase, numa posição arrogante de superioridade, né? O Regis colocou aqui, ó, um bom olhar não avalia ou compara. Porque cada um tem uma história, né? Cada um tem uma história e necessidades de vida diferentes. Então, quando, por exemplo, eu olho para uma pessoa e a gente pode pensar, imaginar, né? Quem quiser imaginar. Quando eu imagino alguém, né? E eu olho uma pessoa necessitada, e eu olho para essa pessoa e penso ou verbalizo, pobrezinho.
precisa tanto de ajuda. Eu tenho para te ajudar, né? Eu vou te oferecer tudo que tu tá precisando. Olha o quanto essa fala distancia, né? Agora, quando eu olho para o outro e digo, se eu posso ajudar nesse momento, né? Eu vejo você, né? E vejo a sua necessidade. Agora, nesse momento, eu tenho como te ajudar. Mas nós somos iguais. Em algum outro momento, você pode vir a me ajudar também. Olha que diferença, né? E seria interessante, né, a questão do outro autorizar a nossa ajuda, né? Porque às vezes ele não quer. E eu tô achando que sei o que é o melhor para o outro, né? E às vezes me vanglorio de estar levando a solução, de que sem aquilo que eu tenho para propor como solução, essa pessoa não tem jeito. Então, muitas relações, e muitas relações próximas, geralmente relações familiares, a gente observa isso, o outro se intrometendo, não é? Num lugar ou num palco que não é o dele, forçando, né, a sua solução para o outro. Ana? Deu uma travadinha aí, será? Vocês estão conseguindo me ouvir? Bom, eu vou continuar daqui. Eu acredito que se alguém puder dizer oi, consegue me ouvir, eu continuo daqui. Uma outra questão importante, né? Eu tenho certeza que daqui a pouquinho a Ana volta, que nós estamos falando a respeito de dó ou de compaixão, né? A compaixão, ela faz com que a gente se sensibilize em relação a outra pessoa, mas nós não sofremos junto com o outro. Isso é muito importante. E aí, para tentar exemplificar, para não ficar parecendo assim, nossa, mas que horrível, né? Que egoísta da minha parte ver o sofrimento do outro e não sofrer. Eu me sensibilizo com o outro. No entanto, né, eu não sofro com o outro. Isso é diferente. Oi. Tá voltando, né? Eu caí. Eu segui aqui. Eu Ok. Eu caí. Não vi nada que tu falou. Agora voltei. Ok. Ana, eu estou dizendo que, falando a respeito da compaixão, de ajudar o outro, né? Que sentir compaixão não é sofrer com a pessoa. Tá? E ia dar um exemplo, por exemplo, olha a redundância, de quando existe alguém que está no fundo do poço e é aquele que se joga no poço na tentativa de ajudar. E o ato mais saudável, de fato, seria jogar uma corda, jogar uma escada, algo que a pessoa possa se apoiar para que ela venha para a borda, né? Então, nós temos uma dificuldade muito grande de nos distanciarmos um pouco, para a gente ter a lucidez, o bom senso que precisa, e até o equilíbrio emocional para conseguir ajudar o outro. A grande maioria, às vezes, precisa sofrer junto e cobra da gente, né? Mas como que você, né? Às vezes se indigna que você também não faz aquele movimento, né? De se entusiasmar para ir lá e se jogar no poço junto com o outro. Eu queria colocar uma questão aqui que você até falou ali no início, né? De projeção, de idealização. E eu queria falar disso como impeditivos para a gente olhar com bons olhos, sabe? Eu colocaria como entraves para que a gente não consiga enxergar o outro dessa maneira. E aí tem até uma tirinha do Armandinho, né? A gente falou do Armandinho da outra vez, eu trouxe ele de novo aqui para a gente comentar. Tem uma tirinha dele que traz
essa ideia de projeção, que está ele com uma amiguinha dele, depois a gente até pode disponibilizar aqui nos comentários a imagem, e a amiguinha dele está com um frasco. E aí ela diz assim: o rótulo mostra os ingredientes de um produto. Ela está dizendo isso para ele. E aí ele responde dizendo: já quem põe rótulos nas pessoas mostra os ingredientes de si mesmo. Esse é um exemplo clássico de projeção, né? Que é quando eu atribuo a outra pessoa emoções, sentimentos, motivações que são minhas. Então, é como se esse olhar tivesse contaminado, né? E aí eu vou projetar no outro coisas que são minhas. E aí esses bons olhos vão ficar comprometidos. Isso é uma possibilidade da projeção, né? Eu vejo no outro coisas que são que eu carrego comigo. E É que, outro na aspecto. verdade, pegando o gancho aí da projeção, Vai lá, o vai lá. outro me mostra, né, aquilo que eu preciso trabalhar em mim, né? Então, quando eu olho para o outro e imagino coisas, o outro não faz as coisas por minha causa. Olha como a gente se acha tão poderoso, né, e maravilhoso, que as pessoas fazem coisas para nos atingir, né? Sim, Ah, sim. fulano fez para eu ficar brava, fulano é horrível assim, porque ele que me irrita, não sou eu que sou irritada, né? Sim, Ele me ofende, não sou eu que tenho a tendência a me sentir ofendida, né? Então, a gente faz isso inconscientemente. E o Bert coloca também bastante a questão dentro, que daria para fazer um link aí, não sei se dá, Simone, da identificação também, né? Às vezes eu me identifico com algum familiar, normalmente algum excluído, né? E porque como a gente precisa incluir tudo no nosso coração, né? Para a gente seguir em frente e poder fazer diferente, né? E até para que sermos olhados com bons olhos ou conseguirmos olhar com bons olhos. Então a gente se identifica com uma pessoa do nosso sistema familiar e começa a agir como se fosse ela, ou absolutamente o contrário dela, que são as lealdades, né, invisíveis. Mas porque eu não tenho isso no meu coração, então eu não tenho a permissão para fazer diferente. E não é uma permissão que necessariamente ela precisa me dar. Eu preciso incluir, respeitar aquele modo de ser e fazer diferente, né? Então, por exemplo, imaginando uma situação hipotética, assim, eu tenho muitas críticas ao relacionamento do meu pai e da minha mãe, de casal. Ah, eles brigavam, era um horror, eles nunca se separaram, mas era um inferno, e isso era terrível, e eu nunca vou arrumar uma relação assim. Eu nunca vou aceitar uma situação assim. Vai encontrar um parceiro similar ou até pode até encontrar uma outra situação diferente, mas a tendência é não conseguir dar certo. Por quê? Porque eu não tenho no meu coração o respeito pelo que aquelas pessoas puderam fazer, né? Então eu posso fazer diferente e ter sucesso numa relação, por exemplo, nesse caso, se eu tiver isso dentro do meu coração. Olha, foi assim, era assim que eles faziam, né? Eu respeito isso e, por favor, papai e mamãe, me olhem com bons olhos se eu puder fazer diferente. Aí eu estou indo com respeito para fazer diferente, né? perfeito, Ana. Eu colocaria aí também a questão das expectativas que nós trazemos no nosso olhar. E isso pode entravar. E aí, de novo, tem uma tirinha do Arruendinho aqui que vai nos ajudar. E é quando ele encontra, eu não sei se é a mãe dele, mas é uma mulher, né? E aí ela diz assim: você me decepcionou. E aí ele diz assim: isso eu entendi.
Só não entendo por que está tão chateada comigo se quem criou a expectativa foi você. Olha a maturidade, né? Ele tem umas sacadas muito, muito adultas, muito inteligentes, muito maduras. Então, o que ele está dizendo? Eu não tenho nenhuma responsabilidade com aquilo que você projeta ou enxerga em mim. E já fazendo essa referência às expectativas, a gente fala das idealizações, que é um mecanismo de defesa que a gente utiliza, né, que o nosso ego utiliza, que é quando eu vou colocando no outro atributos de perfeição que ele não tem. Então, eu enxergo ele idealizado e não ele como ele é. Então, o eu ideal e não o eu real. Por isso que nós nos decepcionamos, né? Por isso que a gente precisa pegar e assumir essa responsabilidade. O que eu estou colocando no outro? Que parte minha está olhando para esse outro? Que está enxergando essas coisas que talvez o outro não tenha. E aí não vai fazer sentido nenhum tipo de cobrança. Nesse caso, quando há uma idealização, um excesso de expectativa, até mesmo uma projeção, não posso cobrar absolutamente nada do outro. Eu é que não estou conseguindo, né, lidar com aquilo que eu mesma criei. A percepção ou o erro de percepção é meu. Não sei se faz sentido isso para você. Perfeito. A Meire tem uma pergunta, ó. Vamos E ver. quando a pessoa vivencia situações semelhantes a que seus pais viveram, e os seus pais não estão mais nesse plano? Olha, que legal. Muito legal, tem tudo a ver com isso. E Meire, linda a tua pergunta e importantíssima. Vou até deixar a pergunta aqui no Meire é minha ar, amiga. né? Meire é minha amiga aqui, nossa amiga querida aqui. E Quer responder, parapsicóloga, Simone? a Meire. Responde você. A especialista em constelações familiares aqui é você. Especialista não, né? Aprendiz. Verdade. Aprendiz. Somos. Vai lá. Olha, na verdade, tem um amor muito profundo aí pelos pais, né? A gente ama profundamente os nossos pais, as crianças amam. A gente fala muito do amor materno, né? Do amor paternal, né? Seja da mãe e do pai em relação ao filho, mas a gente não percebe o amor doido que o pequeno tem em relação ao maior, porque a criança e a criança que está dentro de nós, né? Ela faz qualquer coisa pelos seus pais, né? Até mesmo ser infeliz como eles foram, né? Ou de repente como ela acha que eles foram. Porque na verdade a gente conhece as histórias que nos contaram. A gente conhece parte da história que a gente viu, a gente não conhece a história inteira, né? Mas nesse caso, quando a gente vai vivendo essas situações semelhantes, é importante a gente perceber onde está o nosso amor. E também, para a gente, vamos dizer assim, se quisermos sair desses padrões de repetição, é olhar para esses pais como os grandes, né? Nós como os pequenos da situação, porque os pais nos deram tudo, né? Esses dias a gente estava conversando com uma pessoa, pô, a pessoa te deu, né? Te ensinou a comer, te ensinou a caminhar. E se não tivesse ensinado porque não pôde, te deu a vida. E só isso, né? Já é tudo que a gente precisa para estar aqui e para seguir em frente. Então, o que a gente tem que olhar e deixar as coisas deles com eles, com muito respeito. Reconhecer, vocês fizeram o que podiam. E sim, foi certo assim. Olhar para eles, imaginar, a gente pode, ou pelo menos sentir no coração, foi certo assim. Era assim que tinha que ser. E agora tá tudo certo. Por favor, me abençoem se eu puder fazer diferente. Me olhem com bons olhos se eu puder fazer diferente. Porque às vezes a gente quer consertar a história, né? Aí estão os nossos julgamentos. A gente acha que podia fazer melhor,
que a gente queria, no fundo, que tivesse sido diferente. A gente não concorda com a realidade como ela foi. A gente tem aquela esperança de que, então, eu não quero isso para mim. Ou eu vou consertar a história de vocês e agora eu vou... Não! Quem somos nós? Nós somos só uma, vamos dizer assim, uma ponte, né, de vida dentro desse nosso sistema familiar que espera que a gente abra caminhos de progresso, novas oportunidades de crescimento. Só que para isso a gente não pode ter essas expectativas em relação ao que passou. Porque quando a gente repete as histórias, a gente ainda está olhando para trás e para a dor, querendo consertar, querendo. O negócio é olhar para frente. Sim, foi assim. Sim, era certo assim. Sim, vocês são os pais certos para mim. Sim, eu sou a filha certa para vocês. E eu tenho vocês no meu coração. A partir daí, né, eu posso seguir em frente. Me olhem com amor, né, com bons olhos, se eu puder fazer diferente. Se eu continuar, né, se eu ficar um pouco mais. Acho que a Simone pode dar uma complementada aí, não sei se tá... Não, Tem acredito que alguma é coisa a isso. dizer, Simone? Não, Ana, é isso. Foi perfeita a tua colocação. Eu tô... Se você puder colocar o comentário da Karina ali, achei bem bacana. Aham, já estava me preparando para isso. A Karina pergunta aí. Acho que essa é para ti, Simone. Gurias, e como a gente espera e cria expectativas nos outros e cobramos como se fôssemos perfeitos e o outro não. Creio que devemos respeitar mais o jeito de cada um, o tempo de cada um. É um comentário bem interessante, Karina, porque veja como é contraditório, né? Como o ser humano é contraditório, e tá tudo certo em ser contraditório mesmo, né? Mas nós somos imperfeitos buscando a perfeição no outro. E isso é que traz o atrito nos relacionamentos, né? Porque não vai encaixar nunca, de jeito nenhum. Então, assim, como nós falamos ali, né? A expectativa é um entrave para esse me olhe com bons olhos. Eu coloco nele um ideal que ele não tem e não dou a oportunidade dele se mostrar. Quando a gente fala em termos, às vezes, de relacionamento romântico, eu sempre digo para as pessoas, assim que a gente habitualmente atende, né? Eu sempre... E outro dia estava numa situação assim, um casal que se conheceu e eles, em menos de 30 dias, já estavam juntos, assim, né? Dividindo as escovas. Achei aquilo muito interessante. E óbvio que aquilo não deu certo. E aí a gente começa a fazer algumas perguntas, né? Digo, tá, mas vocês namoraram? Não. Digo assim, quando queima etapa, vai dar problema lá na frente, né? Então, eu digo assim, a fase do namoro é essa fase onde a gente tem para deixar o outro se apresentar. Muito embora, né, a paixão nos faça, digamos assim, nos coloque um véu no nosso olhar e a gente vai atribuindo ali naquela fase coisas que o outro não tem. Mas essas expectativas, né, a gente precisa segurar um pouquinho, Karina. Eu acho que quando a gente usa aquela expressão, que também é muito comum, a gente tem ouvido por aí, né? Me olhe com bons olhos porque eu sou humana, porque eu sou comum e porque eu sou imperfeita. Então, desconstruir esse mito de heroína, né? Dizendo que a gente tem, que a nossa humanidade está presente, que eu sou cheia de defeitos como todo mundo, e dar tempo para o outro também mostrar aquilo que ele é. Às vezes nós estamos tão autocentrados na nossa expectativa, no nosso olhar, naquilo que eu já tenho como verdade, aquilo que eu já projetei no outro, que eu não enxergo como ele se apresenta. Então, a grande parte assim, das pessoas que vêm para a terapia se queixando de um filho, se queixando às vezes de
de um pai, se queixando da mãe, se queixando do seu pai romântico, é porque ela não enxerga aquela pessoa. Ela quer transformar aquela pessoa em algo que ela acredita que é o ideal. Isso é um desrespeito. Nós estamos desrespeitando a individualidade do outro, às vezes a gente não olha. Quando você mostra que essa possibilidade, a pessoa se ofende. Ela não entende que está interferindo, né? No jeito de ser do outro, desrespeitando a individualidade e aquilo que o outro dá conta de ser. Ela só vai entender como desrespeito quando ela é atacada na sua subjetividade, no seu jeito de ser. Daí ela, opa, para aí. Mas ela faz o mesmo movimento e às vezes não se dá conta. Então nós não temos o direito de tirar do outro a humanidade. Deixa ele se apresentar. Então, às vezes, quando a gente atende casal, pergunta, mas quanto tempo vocês tiveram assim para se conhecer? Isso vale para as amizades também, ou às vezes para uma parceria de trabalho, que às vezes nós vamos firmar, mas a gente já vai projetando no outro coisas que ele não tem. Essa projeção, né, essas expectativas, muitas vezes, elas podem estar relacionadas com carências que a gente tem, né, Simone? Quando a gente imagina que o outro pode vir a suprir algo que me falta, né? Eu preciso que o outro faça algo por mim. E normalmente isso está muito relacionado à questão pai e mãe ainda. A gente roda e volta para pai e mãe, né? Porque são as nossas primeiras relações, né? Então, quando eu não tomei tudo que eu tinha deles, né? A vida que chegou do jeito que chegou, as situações que eu achei que foram desagradáveis na minha infância, na minha adolescência, porque isso também me construiu. Né? Eu sou o que eu sou hoje por conta das minhas experiências vividas, né? Então, e quando eu ainda olho para os pais esperando algo, ou eu acho assim, não, de vocês eu não quero mais nada, mas com um jeitão assim, tipo, estou ofendida com vocês, porque vocês não me deram o amor que eu achava que eu merecia, porque vocês não me deram a atenção que eu achava que eu merecia, porque vocês não fizeram as brincadeiras que eu achava que deviam ter sido feitas, porque vocês tinham um filho preferido e esse não era eu, porque essas coisas a gente introjeta lá dentro da alma e a gente não toma a vida daqueles pais. Então, daí a gente tem as queixas, né? E dentro disso pode botar um monte de outros. Vocês fizeram ou vocês deixaram de fazer. E aí eu saio pelo mundo buscando pessoas que me deem essas coisas. E aí pode ser dentro de um relacionamento amoroso, romântico, né? Uma relação de casal. Eu quero que o outro cuide de mim, como se eu fosse a filhinha, né? Ou ela cuide de mim, como se eu fosse o filhinho. Normalmente, quando o homem quer que a gente cuide como se fosse ele o filho, quando chega o filho, vai ter problema nesse casal. Porque às vezes até funciona enquanto não tem um terceiro. Mas é que daí ele está disputando o lugar de filho junto, né? E aí vai dar problema ali. Então, assim, ó, quando eu quero que o outro faça para mim, porque eu preciso do outro. Adulto não precisa de ninguém. Adulto se vira. Então, é a minha criança lá dentro que quer que o outro me atenda as minhas expectativas. Porque eu fui, na verdade, até cruel nesse olhar com meu pai e com minha mãe. Né? Eu imaginava a perfeição e esse é o problema. A gente tem uma idealização dessas figuras parentais que beira a irrealidade total. A gente espera a perfeição absoluta de pessoas comuns. Pessoas absolutamente normais. Humanas e imperfeitas, né? O Regis fez um comentário aqui. Não, vamos lá. Vamos ver o que... Simone, tá contigo. Olha que legal. Eu quero que o outro mude quando me vejo melhor que ele. Uau! Quando a gente se coloca como referência, né? Com um ar de superioridade.
E isso é o que mais traz conflito nos relacionamentos, a gente observa, assim. Nós somos muito arrogantes, né? O ser humano, né? Então, nós estamos juntos aqui nesse negócio, né? Não É vamos dar um óbvio. de alecrim dourado só falar dos outros, né? Tem que também se identificar com as nossas imperfeições, com as nossas mazelas. Mas essa ilusão de superioridade, ela acaba com os relacionamentos, e com tudo, pode Sim. ser da brincadeira com a criança, pode ser entre irmãos, e até entre pares, porque eu tenho a tendência de ditar como o outro tem que ser, porque aquilo que eu sou é referência. Mas eu também tenho as minhas coisas mal resolvidas. É sempre muito bom olhar para esse que se sente arrogante, não é? Porque ele tem uma dor. Esse nosso bom olhar, né, também deve ser para essa pessoa, e aí nós temos muita dificuldade, porque olhar com bons olhos para o coitadinho é muito mais fácil do que olhar com bons olhos para a criatura que se apresenta arrogante na minha frente, né? Não sei se como é isso para você, mas em geral é assim, nós nos identificamos com a vítima, o coitadinho é vítima, e a gente adora pegar a vítima, o arrogante a gente vê como vilão, não é? E aí fica difícil fazer esse exercício de entender que ele tem uma dor, né? Tem uma falta, tem uma carência. As reconciliações, elas são mais fáceis da parte do vilão, suposto vilão, do que das vítimas. Porque, e isso é uma coisa que a gente identifica perfeitamente nas constelações, é fantástico. Quando a gente tem uma vítima e um agressor, né? Normalmente, quando a gente posiciona representantes, né? O agressor, ele se comporta como vítima e a vítima como agressor. É fantástico, porque a vítima, ela está na sintonia da agressividade. Se é crime, então, normalmente a vítima está sintonizada com o que a gente poderia chamar de fúria assassina. Ela traz isso dentro dela, ela só não conseguiu expressar. Então, ela atraiu aquela situação. E o agressor normalmente não entende o que está acontecendo. É muito estranho de eu ver, mas a gente entende, porque o que acontece? A vítima, ela se sente certa, né? Ela tá certa. Então, ela não quer, ela diz que quer justiça, mas na verdade o que ela pede é vingança, né? Então, há limites para isso. Eu posso e devo pedir reparação, né? Então, se houve uma situação em que alguém se sentiu ofendido, traído, maltratado, parará, ele tem direito a uma reparação, mas essa reparação tem que ser uma reparação justa. Ela não pode ser algo além daquilo que o ofensor, o agressor pode dar, né? Pode oferecer. Então, é muito interessante essa coisa da vítima e do agressor, né? E as vítimas, normalmente, elas não querem a solução. Elas buscam aliados, né? Para resolver. E se tu não concordar com ela, tu tá na lista negra, né? Normalmente é assim. Eu sei bem. No processo terapêutico é assim. Se você não se configura como um aliado dela, realmente ela... enfim, vai classificar você como um péssimo terapeuta, ou vai buscar outro. Exatamente. Eu queria propor uma dinâmica. E depois abrir para perguntas, o pessoal já pode ir colocando aí perguntas, tá? Alguma coisa que a gente possa responder. Eu não sei, Ana, se você trabalha com cartas terapêuticas. Não, mas eu conheço. Não trabalho, mas conheço. Então, eu separei aqui essas que tem tudo a ver com a proposta. Eu tenho o hábito de trabalhar não só nos grupos, mas no individual com cartas terapêuticas. E aí eu separei algumas aqui para a gente, que tem a ver com olhar, tá? Separei 8 cartinhas aqui que tem a ver com olhar. E então eu queria que você dissesse um número de 1 a 8, daí eu vou selecionar aqui a carta, faço um comentário. Eu faço um comentário, depois eu jogo aí para você fazer na sequência o comentário do que vai estar aqui.
De 1 a 8. 6. Vamos ver se 6. tem a ver com o nosso tema aí de hoje. Busque olhar por uma nova perspectiva. Consegue enxergar? Não, né? Não. Aí. Tudo bem, mas o pessoal vai olhando que assim, né? Busque olhar por uma nova perspectiva. Eu faço um comentário, depois eu jogo aí para você, tá bom? Eu acho que tem a ver com essa questão, assim, da gente observar os vários lados de um contexto, de uma situação ou de uma pessoa. Busque olhar por uma nova perspectiva. E na verdade, o convite que a gente está fazendo, né? Me olhe com bons olhos é uma nova perspectiva. E aí eu acrescentaria aquela questão que nós colocamos aqui. Sem projeção, sem expectativa e sem idealização. Já né, um exercício tanto de olhar sob uma nova perspectiva. O que você me diz? Eu gosto muito e acho até que teve, acho que uma pessoa que fez uma pergunta, a gente comentou, acho que foi a Meire, né? A respeito dos pais, não, e a Karina a respeito das expectativas. Eu gosto muito de olhar para as pessoas, isso eu aprendi com as constelações, né? Eu não tinha essa visão, de olhar e olhar além, ou olhar para um problema, para uma situação, e olhar além. O que tem por trás disso, né? Então, se é alguém com quem eu tô com alguma dificuldade, né? Eu procuro olhar além. Então, eu imagino o sistema familiar dela, né? Pai, mãe e tudo mais que acontece, né? Avós, né? Vou ampliando o olhar para enxergar também a força dessa pessoa, para não começar a achar assim que só eu tenho a força, né? Olhar além, né? Para a gente se colocar em pé de igualdade. E se é uma situação difícil, o que está por trás disso? O que isso quer me mostrar? Então, isso também é um olhar sob outra perspectiva. A postura do não julgamento, ela é uma postura muito desafiadora para nós, né? Quando eu olho de cima, né, na situação e percebo que não é só a minha versão dos fatos, né? Tem outras pessoas, tem outras situações. Às vezes eu chego num lugar, por exemplo, por conta daquilo que eu sei, eu penso assim, eu vou chegar aqui e vou arrasar, né? Eu sei o que precisa ser feito aqui. Pode ser no trabalho, né? Uma sessão ou um outro ambiente, um grupo de pessoas com quem eu vou trabalhar. Eu sei o que precisa ser feito aqui. Pronto, vai dar errado, né? Vai dar errado porque eu não estou considerando a cultura do lugar, a cultura daquelas pessoas. Eu não estou me posicionando no meu lugar, porque eu sou a última ali. Eu cheguei depois. Eu não estou respeitando tudo que tem antes, né? Então, eu posso ter algumas ferramentas para trabalhar aqui, mas eu não sei se elas serão úteis. Eu não sei se esse pessoal aqui quer o que eu posso oferecer, né? Perfeito. E eu também não sei se o que eu tenho é realmente o que serve, o que é melhor. Então, eu estou a serviço. E eu vejo vocês, né? Eu vejo esse lugar, né? Então, são coisas que a gente precisa começar a olhar, ampliar, né? Olhar mais. A Simone fez um comentário aqui da vítima procura aliados, né? Nós, vítimas. A Simone é advogada, querida daqui, né? Nossa parceira de Simone, jornada querida, daqui. conhece já o direito sistêmico? Ele é o que há, né? Eu estou fazendo pós em direito sistêmico lá na Hellinger Schule e acho assim, é fantástico, tem muito ajuda, é o caminho do direito, né? Tem muita dica para trabalhar, para advogado, para juiz, para promotor, para defensor, porque a pessoa que busca, aliás, todos nós, né? A profissão que a gente busca não é por acaso, né? As coisas que a gente tem interesse, né? Não é por acaso que
que eu e a Simone, a gente está interessado nesses assuntos terapêuticos, né? A gente está a serviço do nosso sistema familiar. A gente carrega dores que as pessoas às vezes olham a gente conversando e acham, essas duas não tem problema. Sabem fazer tudo, né? Só quem convive com a gente sabe, né? Os ossos meio duros de roer, né? E as situações que se apresentam. Então, a gente está buscando a cura nossa e a gente está buscando a cura do nosso sistema familiar. E o advogado, o juiz, a pessoa que se envolve, o operador do direito, normalmente ele está em busca de justiça dentro do seu sistema familiar. Ele está identificado com situações de injustiça, seja com as vítimas, seja com os agressores. Há excluídos que estão sendo olhados e que precisam ter um lugar. Então, dependendo da situação, o advogado pode sofrer muito, né? Quando ele carrega os problemas dos seus clientes para dentro de casa, não, qualquer um, né? Não tá olhando para a força do seu cliente, do sistema do seu cliente, da situação do seu cliente. Tem muita coisa legal que dá para olhar com essa ótica, sabe? Ela vai pensar sobre o assunto. É uma área interessante, né? Quando você falou aí que nós temos as nossas questões, acho importante colocar isso já para fazer um parêntese antes da gente ir para a próxima. Se bem que eu até acho que talvez até aborde aqui. Eu vou segurar o meu comentário, porque eu acho que vai abordar aqui numa outra cartinha. De novo, um número de 1 a 7 agora, Ana. 1. Olha, vou pegar aqui. Talvez a gente não tenha tempo de abordar todas. Exercite olhar para o que aconteceu sem julgamento. Olha, povo do direito, o advogado pega uma parte. Sim. O que eu poderia dizer? Depois você pode complementar aí. Exercito olhar para o que aconteceu sem julgamento. Já que é me olhe com bons olhos, tem tudo a ver, né? Sem esse juízo de valor, né? Sem percepções individuais. E aí eu colocaria para a gente refletir a questão da empatia e da alteridade, que são elementos importantes para que a gente consiga olhar com bons olhos. A questão da empatia, que muitas vezes é mal interpretada, né? Porque a pessoa pensa assim, ter empatia, como é que as pessoas dizem, costumam dizer, me ajuda aí, Ana? Se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. Que não é exatamente isso. Não é exatamente, né? Se fosse eu, é isso, agora me veio a expressão. As pessoas dizem muito isso, né? Se fosse eu. Aí, se fosse eu, é isso aqui. É julgamento. Porque o referencial é seu. Se fosse eu... Tá. O referencial é seu. É meu. Por exemplo, se eu estou dizendo, olha, vamos olhar com empatia para a Ana, né? Aconteceu uma situação com a Ana hoje, vamos olhar com empatia, né? Exercitar esse não julgamento. Bom, mas se fosse eu, teria feito diferente. Se fosse eu, estava mais, né? Tava mais calma. Se fosse eu, teria agido desse jeito, teria ido lá, teria... Não é empatia. Né? É a partir da perspectiva do outro. Eu só consigo supor, mais ou menos, né? Mas é difícil você saber o que vai na alma do outro. Não se sente pelo outro, você não tem condições de sentir pelo outro absolutamente nada. A emoção é dele, a dor é dele, o sentimento é dele, o comportamento é dele, então eu só posso supor. Então, assim, exercício de olhar sem julgamento seria isso. Ter e coloco alteridade, por quê? Porque eu preciso respeitar aquele outro que é diferente de mim. Ele não faz como eu. Ele faz como ele é. Com a bagagem que ele tem, com as características que ele tem, com a personalidade, com tudo que o compõe. E aí, quando eu falo isso, se fosse eu, teria feito A, B ou C, a pessoa se acha a mais empática do mundo.
e na verdade ela está tirando o direito do outro de ser humano e de ter a sua subjetividade, a sua individualidade manifestada num determinado comportamento, num determinado sentimento, emoção, seja lá o que for, né? Então, a gente acho que não tinha falado ainda da questão da empatia, mas me parece que ela entraria aqui, tá? Se fosse eu faria exatamente do jeito que eu faço, né? Não é como. Porque cada um tem a sua história, né, Simone? Cada um carrega as suas coisas e vai. Então, se eu estivesse no lugar do outro, com a história dele, de vida aqui, com o histórico familiar dele, né? Vamos considerar além, para quem tem pensamento reencarnacionista, com a experiência de vidas, experiências reencarnatórias dele, eu só podia agir como ele fez. Exatamente. Então, tá certo assim. Não é? É o que é. Tá certo assim. Isso é que a gente tem dificuldade. O outro fez daquele jeito. E assim é o certo para ele. Né? Então, ele vai ter que arcar com as responsabilidades, se foi algo que gerou prejuízo, né? E, às vezes, a gente quer tirar isso do outro também, né? A gente quer minimizar as situações, né? Tirar as consequências, né? Fazer com que ele não assuma. Isso tu tira a dignidade do ser humano, né? Então, aguenta o que vier. Isso. A Janice fez um comentário ali. A Janice participa dos nossos grupos terapêuticos aqui, já conhece as cartinhas. Olha aqui. E é isso, Janice. Respeito ao outro, exatamente. Respeito. Respeito, a sensibilidade, a compaixão e a alteridade. Eu acrescentaria também, né? Dar o direito do outro ser quem ele é. E aí eu vejo ele. E quando eu vejo ele, eu posso desejar que ele me veja, mas não esperar que ele me veja. Olha que interessante. Porque quando eu digo me olhe com bons olhos, eu lancei. Mas eu não posso esperar que ele me olhe com bons olhos. Pode ser que ele não esteja ainda pronto para me olhar com bons olhos. E é o tempo dele. Né? E isso tem a ver também com honra e desobediência. Porque nós, por exemplo, enquanto filhos, né? Nós, em algum momento, vamos ter que... Vamos imaginar assim, ó, qual seria o padrão? O filho nasce, ele tem tudo aquilo que ele precisa para manter a vida orgânica dele, recebe aquilo tudo do pai e da mãe, né? Ou dos outros cuidadores que vieram depois. E aí ele vai ficar um tempo naquela família até ele se estruturar. E quando ele é adulto, o que ele precisa fazer? Sair. E aí muitos não conseguem fazer esse movimento de sair. Às vezes saem fisicamente, mas não saem lá dentro do coração. E aí não conseguem levar suas vidas para frente. O que impede o movimento de saída? É que eu não estou tendo essa empatia, esse respeito e esse honrar pai e mãe, porque eu ainda espero que seja diferente lá, porque eu tenho as minhas queixas e os meus julgamentos, porque eu não aceito que foi do jeito que foi. Então tá certo como é. Tá muito certo como é. E os pais às vezes esperam que eu continue fazendo as coisas que eles acham que deve ser. Porque eles também têm suas questões mal resolvidas para casa. Olha como isso é interessante, né? Então, quando um pai e uma mãe não conseguem liberar um filho para a vida, para fazer as suas coisas, e ainda esperam coisas dos filhos, eles têm as suas questões mal resolvidas lá atrás. E o que um filho pode fazer? Só olhar e reconhecer. É assim. Gratidão pela vida, obrigada. E agora eu sigo em frente com a força de vocês. Eu deixo com vocês o que é de vocês. Né? Deixo com vocês o que é de vocês. E, por favor, me olhem com bons olhos se eu fizer diferente. E aí eu me viro e não fico mais querendo resolver as coisas deles. Porque esse é o problema. A gente fica querendo
resolver coisas que não nos dizem respeito. E a gente, quando sai e faz um movimento com desrespeito ao que eles puderam fazer, a gente vai repetindo os padrões, a gente vai se dando mal na vida. É um respeito profundo Sim. pelo que aquilo pode ser. E aí agora, então, eu vou. E se você não conseguir me olhar com bons olhos, tudo bem. Eu olho, eu reconheço, né? Porque é só comigo, é só eu que posso fazer. Né? Por mim, né? Só eu posso fazer. Gostaria de agora lançar uma pergunta aqui para o pessoal que está participando conosco aqui, né? Tem várias pessoas queridas aqui. E eu queria fazer uma pergunta a partir dessas cartinhas. Agora sou eu que lanço a cartinha aqui. E, claro, fique à vontade, ninguém é obrigado a responder, tá? Mas já quero desde já agradecer aí as pessoas que passaram por aqui e as que estão ali no chat fazendo seus comentários, tá? E eu gostaria de saber, tá? Tem aqui agora, ó, essa. Opa. A pergunta, que na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação. Agora eu vejo, tá? E gostaria que vocês que estão aí conosco nessa noite respondessem. O que é que vocês conseguem ver agora aqui nas suas vidas, tá? Hoje, dia 19, né? 19 de julho de 2020, 20 horas e 3 minutos aqui. O que é que vocês conseguem ver agora que não viam antes? E vão respondendo aí para a gente, que daqui a pouquinho nós vamos ter que concluir, né? Contribuam aí conosco. O que é que vocês estão vendo agora que não conseguiam ver antes? E aí? Sabe? Enquanto o pessoal responde, eu vou aproveitar. Eu vejo que nós temos muita dificuldade em nos sentirmos iguais, homens e mulheres, né? E às vezes isso pode estar relacionado com a nossa fidelidade ao nosso sistema familiar, as dores da mamãe, né? Ou da vovó, que sofreu muito, né? Que tinha uma visão. E aí eu não vejo com clareza a grandiosidade do masculino. Né? E esses dias eu fiz um comentário, e eu achei que eu tinha isso muito bem resolvido dentro de mim, né? Esses dias eu fiz um comentário absolutamente infeliz, direcionado aos homens, né? E o meu marido, né, o Regis, que já deu algumas contribuições aqui, deu aquela risadinha. Eu digo, pronto. Porque era uma situação de um homem que fez um conhecido, que fez um comentário desagradável, né? E como ele tinha uma idade. Que a pergunta, Simone, o que ela pergunta o que agora você vê? Coloque aí. E aí o homem fez um comentário desagradável e eu já é uma pessoa com uma certa idade, eu disse assim, isso aí deve ter sido porque a sífilis subiu para a cabeça. Olha que coisa absurda, né? Que eu falei. E aí ele me olhou, né? Porque a gente sabe que depois de alguns anos pode acontecer demência senil por conta da sífilis, né? E eu estava fazendo uma crítica à vida sexual, evidentemente, daquele homem. E depois, quando o Regis me deu aquela olhada, né? Mas claro que o comentário era entre nós dois apenas. Depois eu meditei a respeito do que eu tinha falado, né? E dei conta que era uma crítica aos homens do meu sistema familiar, evidentemente, que tinham, né, várias parceiras. Então a gente carrega essas coisas. E às vezes a gente faz coisas desrespeitosíssimas. Sim, é verdade. Né? Bom, vamos ver lá. Bom, Karina e Elizabeth. Karina e Elizabeth. Só respondendo para Simone, né, ali, o que é que você agora vê, Simone? Essa é a enquete. O que agora você vê?
que não via antes. Vamos ver. Karina e Elizabeth. Que meus pais são seres falíveis e está tudo bem. Grata por tudo que fizeram por mim, vou seguir em frente. Perfeito, Karina. Que bom que você agora consegue ter essa percepção, né? Vamos ver a Elizabeth, que também participa aqui dos nossos grupos. Vejo que o que sofro mais, porque perdi o referencial de ter a casa da mãe, para ficar com ela, quando penso que ela decidiu ir morar em um lar de idosos. Vejo o quê? Eu acho que tem uma outra, ela fez um outro comentário ali na sequência. Elizabeth? Uhum. Peraí, Hoje estive com ela. Peguei o da Meire. Ah, tá. E ela vai amanhã pro lar. Ela vai amanhã pro lar. Ai, Elizabeth, a gente pode. Isso aí é um assunto que dava muito pano para manga. A gente um dia pode até conversar só sobre essa experiência, né? Mas Perfeito. ela decidiu. Sim, sim. O que mais? A Nós não Meire. vamos entrar nos comentários, a gente só vai ouvir e acolher, tá? Hoje eu vejo a necessidade de mudar algumas coisas que tenho plantado, para deixar de colher coisas que não me fazem sentir felicidade. Obrigada, Meire, por contribuir. Aí a Elizabeth, mas já aceitei, colocou ali a Janice agora. Eu me vejo com mais acolhimento, compaixão. Por muito tempo me vi com culpa e autocrítica. Está se vendo com bons olhos então, né, Janice? Que maravilha. Obrigada. Obrigada a todos e todas aí que contribuíram com a gente, né? E uma outra frase para a gente rumar para o fim, o que você acha, Ana? Ok. O que você acha? Eu não tenho problema com o tempo, tá? Mas eu sei que... Coloca aí, Simone, Ah, olha só. A Simone colocou uma coisa aqui, ó, que muitas coisas daquilo que antes criticava meus pais, hoje já me flagro muitas vezes, né, em respostas iguais. Agora eu vejo, exatamente, né? Que nós trazemos mais dos nossos pais do que imaginamos. Aliás, diz Bert que dos nossos pais temos tudo, né? O que somos e o que nos falta. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Consegue ver? Eu permito que você me veja. Eu permito que você me veja. Para encerrar essa rodada, teriam muitas outras perguntas, mas a gente tem mais tempo. Eu permito que você me veja. O que dá para a gente refletir a respeito disso? Faço aqui um breve comentário, depois eu jogo aí para você aí na fronteira, tá bom? E fiquei refletindo. Eu permito que você me veja. Bom, quando eu separei as cartinhas, a primeira coisa que me remeteu foi assim. Eu vou fazer um relato pessoal. Estar aqui nessa live, estar na rede social, é esse exercício que eu estou fazendo, de permitir que as pessoas me vejam. Né? Para quem sabe um pouco de mim, eu sou extremamente discreta, né? E é um exercício que está sendo interessante. Né? Permitir que as pessoas me vejam um pouco mais para além daquilo que eu mostro no dia a dia do meu trabalho, né? Que é o que eu mais mostro de mim, é essa minha versão Simone profissional, né? Mas acho muito importante que a gente permita que o outro nos veja depois de termos feito um trabalho interno. Então, hoje, para estar numa live, embora não esteja falando de coisas pessoais minhas, né? Eu raramente abro as minhas coisas mesmo, e as gurias que estão aqui, tem muitas que frequentam o grupo terapêutico, ali no grupo a gente se mostra um pouco mais, tá?
Mas eu acredito que assim, a gente permite que o outro nos veja quando nós estamos mais bem resolvidos conosco, quando nós já conseguimos acolher a nossa humanidade, quando nós não temos mais vergonha da nossa sombra, quando nós não temos mais vergonha das nossas vulnerabilidades, quando a gente compreende que isto também é parte nossa. E as gurias que estão aqui assistindo, muitas que participam, né, tanto do grupo ali de voluntários quanto do grupo terapêutico aqui, e outros tantos que estão, a gente fala muito a respeito disso, né, de acolher as nossas vulnerabilidades, de acolher a nossa humanidade, que era o que a gente estava falando lá no início, né, sou humana, sou comum e imperfeito, aí eu consigo fazer esse movimento de permitir que o outro me veja, né, sem medo da rejeição, sem medo do julgamento. Então, isso é extremamente libertador. Tá? Então, é por isso que nós estamos aqui hoje também, você aí, eu aqui, permitindo que as pessoas nos vejam, né? Vejam assim o pouco que a gente vem aprendendo com os nossos estudos, com as nossas práticas, não é? E com todas as nossas vulnerabilidades aqui, mas também com as qualidades, aquilo que a gente é como ser humano, né? Mostrando da melhor maneira possível, sem joguinho de ego, né? Sem, digamos, esse subterfúgio, sem maquiagem, embora eu esteja aqui no meu batom poderoso vermelho, que sempre tem que ter, não é? Então, vai aí, Ana. Eu permito que você me veja. Sempre que a gente fala, né, há uma certa exposição. E a exposição, antigamente, né, ela era uma exposição mais discreta, né, Simone? Dentro de grupos terapêuticos, eventualmente, né, o pessoal falou ali dentro do doutrina espírita, né, as duas também temos essa caminhada desse trabalho aí, e então era uma exposição que a gente considerava grande, né, mas comparando com essa exposição na internet, é muito maior a exposição hoje, né? E ao mesmo tempo é muito difícil, a gente tem que tomar muito cuidado com o ideal de perfeição ou de achar que somos melhores do que realmente somos, né? Nós somos certas do jeito que somos, mas Exatamente. temos um caminho para fazer, para evoluir, né? Para melhorar. Carregamos também as nossas dores e essas dores fizeram de nós o que nós somos, né? E não ter vergonha dessas dores. Eu teve uma das pessoas que contribuíram, agora não sei qual foi, que falou da autocrítica, né? Eu era uma pessoa extremamente crítica de mim mesma e ainda tenho que tomar um cuidadinho com a crítica, mas percebo que em mim, cada um tem o seu caminhar. Em mim, a crítica também está nessa coisa de querer parecer melhor, né? Então, de repente, a gente está querendo passar uma imagem que não é. Quando eu estou me autocriticando, eu estou querendo ser uma perfeição e não estou acolhendo coisas minhas. Em mim funciona assim, né? Percebo que quando eu me critico, eu rejeito a minha humanidade, porque eu quero um ideal de perfeição que eu ainda não tenho. E que bom que eu não tenho, né? Porque, porque também, né, o perfeito não evolui mais. Né? A gente está aqui para aprender e para trocar. Janice colocou uma Ó, a frase Janice exatamente colocou, ó, só quem é imperfeito evolui. Essa é uma frase do Bert. do Bert, exatamente. Só. E eu gostaria de deixar essa proposta, já que a gente está, ó, a Yara, querida, a cada live vou melhorando como ser humano, me percebendo e tendo outro olhar para os outros. Gratidão, meninas. Gratidão também, Yara, e a todos. A Nídia, minha amada aqui do coração. Acho muito legal conseguir passar conhecimentos. Todo esse Que trabalho é um bom. trabalho que a gente tem que aplicar em nós, né, Simone? Então, assim, Exatamente. e também não achar que ninguém tá, a gente não tá pronto, né? A gente acha assim, quando a gente começa a achar que tá abafando, a coisa não tá lá tão legal.
Mas também, assim, ó, o que os outros acham é dos outros. Isso a gente também tem que ter claro. O me olhe com bons olhos é um pedido que eu faço. Mas depois de eu conseguir olhar você com bons olhos. Se você não consegue me olhar com bons olhos, né? Me olhar como eu sou, me olhe como eu sou. Se não conseguir ainda me olhar como eu sou, se não é um problema meu, né? Isso é libertador. Porque as projeções, as idealizações são dos outros, não são nossas. As nossas são quando a gente olha alguém com expectativas, com projeções. Então a gente tem que cuidar dessas, das nossas. E queria fazer uma proposta, né? Já que a gente está sempre trabalhando com propostas. Eu gosto de lançar tarefa. Os psicólogos humanistas gostam de fazer isso, né? Propor tarefinha para as pessoas. É um bate-papo despretensioso, mas a gente está aqui também para contribuir de alguma maneira para provocar reflexões nas pessoas. Então, assim, que a gente possa fazer isso, olhar com bons olhos para os outros, mas fazer esse movimento aqui de permitir que as pessoas também nos vejam, que a gente saia do nosso pedestal, que o nosso ego nos coloca, que a gente saia do nosso castelinho, porque muitos vivem encastelados e não mergulham nas relações de um modo mais profundo, né? A gente vive, dizem aí, né? Alguns estudiosos, nós estamos vivendo a sociedade líquida, de relações líquidas, porque a gente está com esse receio de se mostrar, do outro me rejeitar, não é? Então a gente tem dores que nós estamos tentando evitar. Mas temos que pagar o preço. Estamos na Terra, cheia de desafios, né? Eu acho que não é interessante viver encastelado, é mais interessante a gente estar na interação com o outro. Então, permitam que o outro também possa ver a humanidade de vocês, vão construir relações mais sólidas, relações mais verdadeiras e mais fluidas. Quando a gente se mostra autêntico, quando a gente se mostra sendo quem a gente dá conta de ser, humano, comum e imperfeito, tudo simplifica. Então, com essa minha fala, eu agradeço mais uma vez todos e todas que participaram, que aceitaram o nosso convite, né, para trocar aqui conosco nessa noite, e desejando que a gente tenha aí saúde e uma oportunidade de estar de novo juntas, não é, Ana Maria? Então tá, Simone, brigadão pela parceria, né? Parceria que não é de hoje. E que a internet também possibilitou que pudesse voltar a ser mais frequente, né? Então a Sem gente volta a se encontrar sim. Ou aqui no meu perfil, ou lá no teu perfil, a gente volta a se encontrar, volta a compartilhar. Pessoal, muito obrigada, gratidão pelos comentários, pela participação. A gente cresce muito com essa troca, né? E vamos seguir a proposta da Simone, né? Permitir que o outro nos veja, mas permitir também que a gente se olhe com bons olhos, né? E que olhe o outro com bons olhos, respeitando sempre, né? Para a gente poder fazer diferente também. Sem Tá tudo dúvida. certo, né? Cada um faz o que pode. Então tá, Gratidão. pessoal. Beijo no coração e abraço virtual.